Amém? É uma honra muito grande estar aqui com os irmãos, com essa igreja tão querida do Senhor. E eu falei, meu Deus, que responsabilidade em trazer a palavra de Deus num momento tão importante, 29 anos, e talvez seja uma palavra atípica para um momento como esse. Mas a gente ouve a voz do Espírito, então, Senhor, é o que o Senhor quer trazer. Amém. Eu gostaria de compartilhar uma palavra, os irmãos vão entender, né? Deus me deu algo profético em relação ao aniversário dessa igreja. Eu gostaria de abrir no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. A versão que eu uso é a Nova Versão Internacional. Só o arranjo ali da língua portuguesa, mas a palavra do Senhor é a mesma. Gênesis, capítulo 6. Eu lerei do verso 1 até o verso 5, verso 6 do capítulo 7. Amém? Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência. Por causa deles, eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento.
Verso 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea, e leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Só até aqui, feche os seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, nós estamos na Tua presença, Senhor. O Senhor está aqui neste lugar. Cada nome que aqui se encontra foi o Senhor que determinou. Queremos, meu Deus, ouvir a Tua voz. A Tua, não a minha, Senhor. Que o Senhor possa me usar pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Apesar dos meus pecados e das minhas limitações, Senhor. Me ajude a ser Teu instrumento nessa hora. Revela a Tua palavra, a Tua profecia bíblica aos nossos corações nessa manhã. Alimentando a nossa alma, fortalecendo a nossa fé, Senhor. Tira toda a interrupção, tudo aquilo que não venha do Teu trono, Senhor. Toda a enxaqueca, toda a dor, Senhor, na coluna, meu Senhor, que cesse agora, pois a Tua palavra está sendo aberta, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em 2009, nós tivemos uma promessa que logo em 2014 teríamos o trem-bala ligando Rio-São Paulo. Quem prometeu foi a ex-presidente Dilma, que era ministra do nosso atual presidente, prometeu que em 2014 estaria pronto o trem-bala, vai pegar ali o ramal Japeri, Supervia, direto para São Paulo, e já estamos em 2025 e até agora nada. Sendo que eu li, inclusive pesquisando sobre essa notícia, parece que já reprogramaram para 2030 e tantos essa inauguração, mas esse é só um caso de muitas promessas que nós vemos de políticos, de pessoas que estão no poder, que fazem e não cumprem. E ano que vem, ano de eleição novamente, veremos muitos fazendo promessas. E deixa eu te perguntar, não só políticos, já te prometeram algo e não cumpriram? Você vai para uma entrevista de emprego e a pessoa diz: olha, gostei do teu currículo, você vai ser bênção, a gente vai te ligar ainda essa semana. E já se passaram 3 anos e nunca mais ligaram. Alguém já passou por algo assim? Pessoas que prometem amor e traem casamentos, traem amizades. Vivemos num mundo que não cumpre a sua palavra. Mas Deus é diferente, Deus cumpre as suas promessas. E é interessante porque a gente usa a nossa experiência com a sociedade, com o mundo, com as notícias, com os políticos, como uma régua para medir ou para cobrar Deus. Porque muitas das vezes Deus demora, do nosso ponto de vista, óbvio, porque para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus está fora desse tempo. Mas eu e você somos barro, eu e você somos limitados, a gente se atrasa, se a gente não escovar o dente de manhã, a gente espanta, gera uma crise até no casamento, tamanho mau hálito, a gente é falho no nosso trabalho, nós reclamamos, murmuramos, nós somos barro. E quando as promessas de Deus, do nosso ponto de vista, demoram, porque do ponto de Deus elas sempre vêm no tempo certo, a gente fica ansioso, a gente fica agitado, a gente questiona, a gente se pergunta: será que Deus começou a andar com o Eduardo Paes? Será que Deus está se influenciando por outras pessoas que estão no poder?
E aí, acompanhe comigo, vamos destrinchar isso. Se você fechou a sua Bíblia, abra, volte comigo para o texto. Perceba, leia comigo o último verso do capítulo 5. O que diz? Aos quantos anos Noé tinha? Quantos anos? Não, 600 não. Capítulo 5, verso 32, ele tinha 500 anos. Quando o autor de Gênesis, que foi Moisés, ele apresenta, ele introduz a vida de Noé, Noé já tinha 500 anos. Imagina um senhor. Só que um senhor que vivia, quando eu comecei a ler, porque essa palavra, aquele mundo era tão mau, porque os homens de Deus se envolveram, né, tinham duas linhagens aqui, a linhagem de Deus e a linhagem que vinha de Caim, duas linhagens brigando. Os homens de Deus se envolveram com as filhas dos homens. E aí veja como que tudo isso, essa mistura, esse julgo desigual gerou maldade, gerou violência. Era uma sociedade violenta e Deus ele repete isso várias vezes. Verso 3. Então disse o Senhor, por causa da perversidade dos homens, meu espírito não contenderá com ele. Verso 11. A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Verso 13 também. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência. Não, meus irmãos, não estamos falando do Rio de Janeiro. Mas a impressão parece que é essa, tamanha violência. Deus não se agrada de sangue. Quando Caim mata Abel, ele diz, a terra está clamando pelo sangue do seu irmão. Deus é um Deus justo. Nosso Senhor é o príncipe da paz. E veja, a violência era tanta. Morei no sertão do Nordeste, no povoado, Lagoa de São João, onde eu morei, lá no interior da Paraíba. 3, 4 horas de pato. Pertencia à cidade de Princesa Isabel, já ali na divisa com Pernambuco. Simplesmente no futebol, entre a rapaziada, um camarada chegou e cobrou R$20 que o outro devia a ele. Só que como ele fez isso na frente dos rapazes, ele se sentiu humilhado por ter sido cobrado ali R$20. Ele simplesmente entrou, ele conhecia a família, tinha liberdade de entrar e sair da casa dele. Ele chegou na casa do camarada após o futebol, deu uma facada nele e falou, tá aqui seus R$20, e tacou o dinheiro em cima dele. E o menino infelizmente veio a óbito. Violência por nada. Vivemos numa sociedade assim, meus irmãos, pessoas violentas. Em Pernambuco, na orla de Boa Viagem, o menino também perdeu a vida. Bandidos foram roubá-lo, não gostaram do modelo do celular dele. E ele só tinha R$10 no bolso. Só que a violência, ela não começa hoje, não começou no Brasil. Desde muito tempo atrás, e Deus... Meus irmãos, Deus tem tanta repulsa à violência, o que aos nossos olhos já virou normal. Não só você liga a Netflix e tem lá muito sexo explícito, como violência, que nós somos mais passivos à violência do que a toda essa lixeira sexual que aparece nos filmes. É sangue, é cabeça explodindo, é filme de ação. E nós vivemos numa sociedade que o repórter fica de meio-dia até 3 da tarde, lá o mosquito fofoqueiro, pegando as mesmas cenas de violência o tempo todo. Nós estamos acostumados, nós estamos imersos na violência, numa sociedade violenta. Só que Deus tem tanta repulsa que Ele disse, olha, eu não vou deixar esse homem viver para sempre. É só através da morte que eu vou cessar com essa violência. E ele disse, verso 3, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele, só viverá 120 anos. Deus colocou praticamente um controle ali de natalidade, porque se o homem continuasse vivendo muito, ele estava se perdendo, ao invés de trazer glória para Deus.
Imagina viver 200, 300 anos como missionário, vivendo 300 anos, salvando vidas, pregando o evangelho, mas não. Eles estavam matando, roubando, a ponto, olhe comigo, verso 6, como isso é forte. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Meus irmãos, a violência era tanta, a obra de Deus se degladiando. Eu não sei quantos aqui são pais, eu creio que talvez a maioria, e acho que nada corta mais o coração de um pai e de uma mãe do que ver os filhos ali se esborrachando no chão, casa dividida. Se você tem mais idade, de repente seus filhos não se falam mais. Imagine essa violência, essa divisão, a obra que Deus criou como extensão do seu amor eterno, Pai, Filho, Espírito Santo. O povo só estava se matando, o povo perverso, corrupto, a ponto disso cortar o coração do Senhor, dele ter se arrependido. Imagine Deus, que é um ser eterno, ter pensado. Ele poderia ter simplesmente apagado todos, inclusive Noé. Mas Deus é tão justo que mesmo Noé, que é um homem falho, se você continuar lendo a palavra, nós veremos falha de Noé. Ficou bêbado lá, pelado dentro da barraca. Mas Deus mostrou benevolência, Deus foi gracioso. Se Ele tivesse apagado Noé, não estaríamos aqui nessa manhã. E diz o verso 9, que ele andava com Deus, por mais falho que fosse, ele se esforçava. Em meio a uma sociedade corrupta, violenta, ao invés de andar com os maus, ele andava com Deus. E é interessante, meus irmãos, porque Deus mostrou benevolência e Deus o separa, Deus o salva. E Deus lhe dá uma promessa que, veja, aos olhos do mundo, nossa, Deus foi muito mal, encheu a terra de água, acabou com tudo. Não, meus irmãos, Deus estava sendo justo. Porque, quem sabe, esses mesmos não matassem Noé e sua família, e aí ia acabar o bem em toda a terra. Uma sociedade caída. Deus exerceu a justiça, e o que aconteceu? Ele separou Noé. Olha, eu vou te dar uma promessa. As águas não é só morte, as águas são justiça. Deus estava limpando, Deus ia recomeçar. E por que Deus separou Noé para recomeçar? Porque ao salvar Noé, Deus estava te salvando. Ele poderia ter acabado com aquela família, quer saber? Eu vou começar tudo de novo. Agora Adão e Eva vai ser José e Maria, e vai ser um novo jardim, não vai ter serpente. Deus podia ter olhado para um lado, para o outro, pegado a borracha e ter refeito, mas Deus não fez. Por quê? Porque se Noé sobrevivesse, ele salvaria você, salvaria a sua esposa, salvaria seus filhos, salvaria a mim. Deus não foi gracioso com base no presente, no passado, não, Ele fez com base no futuro. Ele já pensou em trazer seu filho para nos salvar. E aí Deus deu uma promessa, porque veja, a salvação, meus irmãos, não é um camarote, não é uma área VIP. Você vai no aeroporto, tem lá sala VIP. Você vai no Maracanã, tem lá área VIP. A salvação não é isso, nós não somos melhores, pelo contrário. Quando Deus separa Abraão, que também era um pagão, mais atrás, quer dizer, mais para frente, Deus não separa Abraão em detrimento das outras nações, não, Deus separa Abraão para a salvação das nações. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Da mesma forma, Deus salva Noé e dá uma missão. Ele não falou, olha, agora descansa aí, tu já está salvo, vou inundar todo mundo, não. Porque a nossa salvação caminha lado a lado com o trabalho. Deus deu logo um grande barco para ele construir. Imagine ele idoso, 500 anos. Imagine você na terceira idade, chega o Espírito Santo e diz, construa um barco. Aí você vai falar, poxa, eu fui jovem, servi na juventude, fui da mocidade, e o Senhor esperou até os meus 70 anos para construir um barco, Senhor. Ninguém espera isso.
Ninguém espera ter que trabalhar arduamente na terceira idade. Mas Deus faz isso. Quando Jesus subiu aos céus, e ele disse que voltaria, ele deixou os discípulos relaxados. Ele falou: rapaziada, podem curtir aí um resort, vão tirar férias, 3 anos caminhando comigo, fica tranquilo, eu vou voltar, vocês não precisam fazer nada. Ele disse isso? Não, ele falou: vão por todo o mundo, preguem o evangelho, trabalhem em prol do reino. O Deus que dá a promessa é o Deus que nos dá trabalho. Porque para ele cumprir a promessa, nós temos que trabalhar. O nosso trabalho hoje, o nosso empenho hoje, faz parte do cumprimento da promessa. Tanto é que não só no Antigo Testamento, Noé precisava terminar a arca para Deus mandar chuva. Da mesma forma, Jesus disse: o evangelho precisa ser pregado antes que eu volte. Então, o trabalho anda lado a lado com a promessa. Mas nós não queremos trabalhar. Nós queremos a promessa, nós queremos a bênção, queremos a chuva, queremos que Jesus volte. Mas não queremos construir a arca, não queremos pregar o evangelho. Mas Deus não trabalha dessa forma. O trabalho faz parte da promessa. Deus nos separa para uma missão. Salvação não é ponto neutro, não é o ponto de chegada. Não, meus irmãos, salvação, quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos batizados, agora foi dado o disparo, começou a corrida. Em Garanhuns, quando estava no interior do Nordeste, eu batizei um rapaz, e logo depois ele parou de ir para a igreja, não entendi nada. Não, pastor, já me batizei, vou tocar minha vida. Eu falei: não, o cronômetro começou a rodar agora, você foi batizado agora, não é pendurar a chuteira, você não chegou por ter se batizado, não, você começou a correr agora. Agora que você vai sumir da igreja, pelo contrário, você tem que se envolver, você tem que crescer, você tem que desenvolver a sua fé. Mas nós, muitas das vezes, agimos assim. E perceba, quando Deus, através de Moisés, fala dessa situação do mundo e de Noé, ele tinha 500 anos. Mas perceba, verso 6 do capítulo 7, o que diz? Volte comigo para a Bíblia. Noé tinha quantos anos quando ele entrou na arca, quando as águas do dilúvio chegaram? 600 anos. Ele levou quase 100 anos para construir a arca. E veja, uma arca gigante. Tem uma réplica nos Estados Unidos, que é ponto turístico lá, você pode botar em tamanho real. E, meus irmãos, ele, sem ter o maquinário, ali lixando na mão, raiz, sem parafusadeira, ele e sua família, imagine e perceba, ele e sua família construindo, e até o momento nunca tinha chovido na face da terra. A terra vivia à base do orvalho e de seus rios. Imagine ficar quase 100 anos construindo algo, não, porque Deus vai mandar chuva, Deus vai mandar água, e o povo virá, esse rapaz aí depois dos 500 anos endoidou. Passar quase 100 anos trabalhando em algo que para aquela sociedade era loucura, se esforçando, gastando a sua saúde, gastando o seu tempo, gastando o seu dinheiro em algo que aos olhos do mundo era doideira. E rapaz, já passaram 80 anos, Noé, tu ainda está esperando essa água descer? Deixa esse barco aí de lado. Mas ele continuou, ele perseverou, apesar talvez de escárnio. E meus irmãos, se a gente já duvida com promessas que Deus nos faz com tão pouco tempo, imagine 80 anos. Abraão não esperou 80 anos para ter um filho, quase 100 anos, ele não esperou 100 anos, esperou bastante, mas não esperou 100 anos. Jacó não esperou 100 anos por Lia e Raquel. Mas veja, ele não esperou de braços cruzados, ele esperou trabalhando.
Ele esperou trabalhando, aguardando a promessa do Senhor, trabalhando em prol da promessa. Deus tem promessas para este lugar e deixa demorar. O que não pode acontecer é nós cruzarmos os nossos braços. Jesus está voltando e Deus quer trabalhar através da sua e da minha vida neste lugar. Ele suportou incertezas, difamações. Por quê? Porque nós somos barro. Deus diz que vai fazer algo, dá 2, 3 dias, 1, 2 anos. A gente começa a bater pino, a ter crise de identidade, crise de fé. Senhor, aquilo que o Senhor disse lá atrás, o Senhor não vai cumprir. Eu estou aqui trabalhando igual um doido. Esse barco não fica pronto. Não vem chuva, me desacreditam. Eu vivo numa cidade violenta, parece que nada vai acontecer. Não tem uma nuvem no céu. Em meio àquela civilização perdida, Deus estava fazendo algo novo. E o senso de humor do Senhor é sensacional, porque Deus faz algo novo através de um homem muito idoso. E a gente tende a pensar só nos jovens, mas veja, Deus chama Abraão, ele já tinha uma certa idade. Deus chama Moisés, quando vai para o deserto, ele tinha 40 anos, e ele passa mais 40 anos no deserto. Quando ele se apresenta para Faraó, ele já tem 80. Quantos estão na terceira idade, dão glória a Deus aqui nessa manhã? Então se prepara que Deus pode te usar, pois Deus não usa só os jovens, amém? Deus chamou muitos jovens, sim, mas os patriarcas do passado, todos eles foram idosos. Moisés não chegou diante do faraó no auge da sua idade, do seu saber egípcio, não, quando ele tinha 80 anos, já cascudo, de pegar a ovelha ali, cheia de carrapato no deserto, vivendo em tenda, com a sola do pé já rachada, de tanto trabalhar, andar em pedra. Aí Deus falou, agora sim, vai para Faraó. Deus usa, meus irmãos. E através do esforço de Noé, Deus estava garantindo a nossa salvação. Noé, ele aponta para Cristo. Interessante que a igreja no passado chamava Jesus de arca. Jesus era o barco de salvação. Somente em Cristo nós seríamos salvos. Hoje nós não construímos mais barcos, e glórias a Deus por isso. Mas a arca de salvação é Jesus. Chamar pessoas para fugir dessa violência, fugir dessa sociedade. A figura mudou, mas o desafio é o mesmo. E trabalhar enquanto a promessa do Senhor não se cumpre. Deus tem promessas para essa igreja. Deus tem promessas para esse lugar. Talvez você saiba delas ou não. Mas Deus tem promessas para cumprir nesse lugar. Promessas que talvez os pastores aqui até falem, Senhor, está demorando. Senhor, esse barco não fica pronto. O Senhor disse que ia mandar chuva. Só é sol, não vejo uma nuvem. Mas Deus vai cumprir as promessas neste lugar. Mas enquanto Deus não cumpre, tem muito trabalho a ser feito. São 29 anos, talvez Deus não tenha cumprido todas as suas promessas neste lugar. Mas ainda há trabalho. Não cabe a nós nos preocuparmos com o tempo, porque no tempo certo, foi o próprio Deus que fechou a porta da arca. No tempo certo, Deus mandou a chuva, mas a nossa missão é nos preocuparmos com aquilo que Deus nos disse para fazermos. É cumprirmos o nosso chamado, é trabalharmos em prol da construção dessa arca. 29 anos, meus irmãos, estou fazendo 32. Sou um pouco só mais velho que essa igreja. Tenho praticamente o tempo de idade dessa igreja. Mas Deus ainda tem muita coisa para fazer neste lugar. Não podemos, temos 29 anos, vou pendurar a chuteira, acabou, amém, já deu o que tinha que dar. Não, nosso Deus é o Deus que cumpre a sua profecia em Joel, que os idosos sonharão e os jovens terão visões, e o Espírito Santo está neste lugar, amém?
Você não tem idade demais, ou não é novo demais para sonhar os sonhos de Deus. Para sonhar, porque a igreja, meus irmãos, o que Jesus disse? Nem as portas do inferno prevalecerão. A gente tende a pensar a igreja como se fosse uma cidade, e o inimigo batendo a porta e a igreja ali resistindo. Mas não é isso que Jesus disse. A posição da igreja no ataque, a igreja vai passar e o mal não vai resistir. Você pode entrar na comunidade mais braba, o capeta vai ter que sair. Nem as portas do inferno vão resistir. Você vai em presídio, você vai na papuda, você pode ir em qualquer canto, e o inimigo vai ter que sair. Ele não vai resistir ao avanço do povo de Deus. Mas nós achamos que a nossa posição é na defesa. O inimigo está me tacando pedra. Meus irmãos, nós temos que aprender a redescobrir o jejum e oração. E veja, não é fácil jejuar não. Quem diz que gosta de jejuar, me procura e me ensina, porque crente gosta de comer, fala a verdade. Me chama para um churrasco, mas não me chama para jejuar não. Mas veja, nós precisamos jejuar. Jesus disse que quando o noivo lhes for tirado, nós jejuaríamos. Ninguém jejua porque gosta, ninguém gosta de passar fome. Quero comer uma picanha mal passada. Mas, para essa batalha que nós enfrentamos, nós precisamos jejuar. Jesus disse que a caixa de demônios tem caixa que só sai através do jejum e da oração. São as nossas armas. E se a gente não se revestir, nós vamos ficar igual... Tem gente por aí que só apanha do maligno. Mas você pode bater nele também, deve encher ele de pancada. Mas é através do jejum e da oração. Nós precisamos redescobrir para nós avançarmos. Avançarmos no nosso trabalho, avançarmos nessa construção. Deus tem muito mais para fazer neste lugar. Não se contente, não se acomode, não pendure a chuteira, Deus quer te usar. Amém? Deus não é como os políticos. Deus cumpre as suas promessas. Deus disse que mandaria e Ele mandou. Não foi no tempo de Noé, não foi, mas no tempo certo Deus mandou. Enquanto Deus não mandava, Noé trabalhava. Enquanto Deus não cumprir as suas promessas aqui, nós trabalharemos. Nós avançaremos. E o Senhor será glorificado. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Se você chegou nessa manhã desanimado na presença do Senhor, com relação a tantas promessas, ao mover, ao agir de Deus, que talvez você ache que Deus te abandonou, ou que tem demorado, ou que não vai acontecer, eu peço que você coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, eis aqui essas vidas nessa manhã, que creem em Ti, Senhor, que aguardam por Ti. Pois a Tua palavra também fala em Provérbios que a esperança que se tarda adoece o coração. Mas que nessa manhã Teu Santo Espírito derrame um bálsamo novo, Senhor. Que Teu Santo Espírito derrame um óleo novo, um frescor, Senhor. Enche-os com a Tua graça, enche-os com o Teu Santo Espírito, enche o Senhor de fé. Mas não uma fé passiva, mas uma fé ativa, uma fé que trabalha, uma fé que se empenha na Tua obra, até que o Senhor volte, até que o Senhor cumpra a última de Suas promessas, que a nossa igreja não fique parada, que as nossas vidas, Senhor, não fiquem acomodadas, Senhor, mas que o Senhor possa nos despertar e nos levar a cumprir o Teu agir, Senhor, a levar a Tua presença aqueles que estão perdidos. Renova vidas nessa manhã, enchendo com a Tua graça, enchendo com o Teu amor e enchendo de força, pois precisamos de Ti, Senhor. Te entrego cada vida aqui,
possamos continuar meditando na Tua palavra e atentos ao que o Teu Santo Espírito está fazendo neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É bom lembrar o que vamos fazer hoje, porque o voto é uma aliança, voto é um pacto, voto é um acordo que vamos fazer entre duas partes, com um propósito de glorificar a Deus no nosso serviço, como o pastor Yuri colocou aqui. Ainda há muito trabalho. E nós somos servos inúteis. Em que sentido? Só dá certo o que fazemos se Deus nos orientar. Só dá certo o que fazemos se nós obedecermos às orientações. Foi uma loucura para Noé exercer a sua fé durante 100 anos na construção daquela arca, porque foi alvo de incompreensões, de chacotas, de maluco. Você está doido? Mas ele recebeu algo da parte de Deus. Aqueles que têm aliança com Deus, eles recebem orientação que vem da parte do Senhor. E essa é a nossa intenção, para que esses votos que vamos fazer hoje possa aguçar os nossos ouvidos espirituais, que ganhemos uma sensibilidade ainda maior para ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele está nos mandando fazer. Deus não precisa, já ouviu isso? Deus não precisa da ajuda de ninguém, é verdade. Então o que Ele deseja? Ele só deseja obediência e submissão. Esse é o nosso trabalho. Então eu quero chamar os pastores aqui da Nova Vida de Rocha Miranda, que subam aqui, pastor Isaías, pastor Paulo, pastor Leandro, pastor Antônio Carlos já está aqui. Vem também as suas esposas até aqui, Alessandra, Patrícia, vem Rosângela também, Fabiane. Venham até aqui. Eu vou pedir até o pastor Yuri para que possa repetir essas palavras, proferir essas palavras que nós vamos repetir, renovando os nossos votos e a nossa aliança com Deus. Tem mais algum microfone aí? Sim, aqui, tem aqui. Pastorzão, então, se o senhor ficasse dali, daquela ponta ali, ficaria melhor. Isso, aí. Chega só um pouquinho para lá. Eu vou ficar aqui e nós vamos repetir com voz firme, audível, perante essas testemunhas e perante Deus, o que nós vamos fazer aqui. Então o senhor pode proferir. Eu neste dia perante Deus, renovo os meus votos ministeriais como pastores. Servindo a igreja, o corpo de Cristo voluntariamente. Com fidelidade, obediência e submissão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Obrigado. Obrigado, pastor. Aleluia. Obrigado, meu rabi. O senhor pode ficar aqui. Seu bigode está bonito. Aparou ele hoje, não?
Só pode ficar aqui. Bem, nós sabemos também que esses votos e essas alianças que estamos fazendo hoje, elas não se resumem somente àqueles que estão envolvidos ministerialmente. Nós, como membros do corpo de Cristo, nós também temos uma aliança com Deus. Você não é um colaborador, não é um introdutor e não é um diácono, mas você faz parte do corpo de Cristo como membro. E se você é membro dessa igreja, fique de pé e você também vai fazer um voto, uma aliança, um acordo também nessa manhã perante Deus e também de todas essas testemunhas. Se você é membro dessa igreja, fique de pé. Você não está envolvido ministerialmente como colaborador, introdutor e nem mesmo diácono, mas você é membro dessa igreja. Então você vai repetir essas palavras, ou olhe para mim aqui, vai repetir essas palavras de voz audível, bota para fora. É perante Deus que você está fazendo isso. E nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos a garantia da salvação através do cabeça que morreu em nosso lugar. Então, é um orgulho. Além de um orgulho, é um acréscimo que você vai receber também da parte do Senhor. Então, repita agora comigo. Eu como membro do corpo de Cristo, da igreja cristã Nova Vida de Rocha Miranda, renovo os meus votos, a minha aliança, o meu pacto de compromisso e envolvimento voluntário, servindo a Deus por amor e fé, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Podem se sentar. Agora, colaboradores e introdutores, de pé, por favor. Vocês que colaboram com esse exercício ministerial, renovar esses votos perante o Senhor. Coloque a mão no coração de vocês e repitam comigo agora. Eu, neste dia, perante Deus e dessas testemunhas, renovo os meus votos, a minha aliança, um pacto com Deus, votos ministeriais, como colaboradores, introdutores, servindo a igreja, o corpo de Cristo, voluntariamente, com fidelidade, obediência, submissão, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos também aplaudir o Senhor. Aleluia. Agora o corpo diaconal também da igreja de pé, e vocês também vão renovar os seus votos, a sua aliança com Deus nessa manhã, com a mão no coração de vocês. Fechem os olhos agora e repitam: eu, neste dia, perante Deus, renovo a minha aliança, o meu acordo, os meus votos ministeriais, como diácono desta igreja, servindo o Senhor e o corpo de Cristo, voluntariamente, com fidelidade, obediência e submissão, em nome de Jesus Cristo,
Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Agora não. Agora não. Agora o aniversário é da igreja. Foi aniversário dele anteontem. Ele falou, vai orar pelo aniversariante. Não. Ele já está com a igreja, já está recebendo. Então nós vamos cantar um louvor agora no final, não é isso? Aleluia, glória a Deus, foi. Vamos ficar de pé, amém? Então dê um parabéns para quem está do seu lado aí, dê um parabéns para o seu irmão, amém? Glória a Deus, amém? Parabéns. Aleluia, 29 anos, Larissa Guerreiro, Rocha Miranda, vamos aplaudir o Senhor forte. Glória a Deus. Agora vocês vão descobrir quantos segundos essa igreja já tem. Quantos dias ela já tem. Vamos lá. Ó, quero ouvir. Bota ali, Rabi. Apoia ali. Eu vi o senhor com um papelzinho e falei, aquele papel.
dos quantos segundos nós já temos? 347 meses. Ó. 1.513 semanas. 10.591 dias. 254.184 horas. 15.251.094 minutos de vida, 915.065.652 segundos de vida. Até o senhor está se enrolando nos 1000 aí. É tanto tempo, Rabi. Só não sai do 1000. O Vinícius tem que botar isso direito, Vinícius. Pô, botar milhões, botar bilhões. A culpa é do Vinícius. Ah. 915. Ó. 1000. 652.215 milésimos de vida. Deus deu a ICLV de Rocha. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Esta igreja foi inaugurada dia 22/11/1996. Acho que foi 22? Tá bom. Olho para ele que ele... Dia 22 de novembro, sexta-feira, às 19h30, na Rua Doutor Luiz Bicalho, 51. aqui em frente à pracinha ali, que agora é o UPA. Mas você estava aqui, eu não estava. E era um garoto. de lá pra cá tem 200 mil. Eu tinha 30 anos, pastor Yuri. Você está com 32, né? Tinha 30 anos, olha só. Eu, Rosângela, né? Cabelo preto ainda. Jovens, 30 anos. E agora eu tô com 59, ó. Ano que vem eu sou idoso, tanto é que eu não repeti ali. Pessoal que está na terceira idade, eu ainda não estou. O que o Paulo está falando? Hein? 97, né? Quem chegou em 97, lembra? Aí, ó, 97. Viu? Noé. Quem chegou em 96? Não tem 96 foi quando ela foi inaugurada, 96.